suficiente para suportar seu próprio peso e o tráfego por cima deles, mas também precisavam ser estreitos para que o vento pudesse passar através deles. Os projetistas sabiam que sua estrutura teria que suportar alguns dos ventos mais fortes do planeta. O Estreito de Akashi fica bem no meio de uma área de tufões no Japão. Tufões são tempestades monstro, como os furacões que devastaram os Estados Unidos. Os ventos dentro de um tufão podem chegar a 290 km por hora, fortes o suficiente para virar carros, arrancar árvores com raiz e destruir tudo em seu caminho, inclusive construções. As lembranças do tufão Nancy, que atingiu a região em 1961, ainda estão na memória dos japoneses. O Nancy matou 202 pessoas, destruiu mais de 15 mil casas e deixou 70 mil pessoas na rua. Os projetistas sabiam que seria só uma questão de tempo antes que a ponte de Akashi enfrentasse essa força mortal. Para vencer o poder do vento, os engenheiros surgiram com um incrível conceito. Um passadiço feito de 1000 vigas de aço. Elas foram postas em uma grade triangular, uma das formas geométricas mais fortes na caixa de ferramentas dos engenheiros. Para obter força extra, eles adicionaram um estabilizador vertical que corre pelo centro da ponte. Parece a cauda de um avião pendurada debaixo do passadiço. Quando o vento sopra, o estabilizador equilibra a pressão acima e abaixo da rodovia e reduz o tipo de vibração que destruiu a ponte Tacoma. Eles também instalaram uma malha de aço no centro da rodovia e nas laterais. Isso permite que o vento passe pela rodovia e evita que se forme pressão embaixo dela. Janeiro de 1995, 7 anos depois de um imenso projeto ter começado, a fase final da maior ponte do mundo estava prestes a começar. A construção da rodovia. Até que ela fosse terminada, a estrutura toda estaria altamente vulnerável. Os construtores da ponte chamam esse estágio de condição temporária. É o momento mais perigoso para a ponte, principalmente em uma área propensa a terremotos. Quase todos os desmoronamentos acontecem durante a construção. Os japoneses estavam ansiosos para terminar o passadiço e o projeto, mas algo desastroso estava para acontecer. 17 de janeiro de 1995, 5h46 da manhã. Um terremoto atingiu a cidade de Kobe. Foi o maior terremoto no Japão desde 1923 e mediu 7,2 pontos altamente destrutivos na escala Richter. Destruiu a cidade. Em Kobe, muitas pessoas ainda estavam dormindo. Norisaku Kato, que trabalhava no centro de controle de tráfego da Baía de Osaka, estava em casa quando o terremoto começou. Ainda estava escuro quando aconteceu. Minha família e eu estávamos dormindo em casa. Eu acho que faltavam 15 minutos para as 6 horas da manhã. Foi um estrondo terrível. O terremoto foi um dos piores de que os japoneses se lembram. Em questão de minutos, 100 mil casas caíram. 40 mil pessoas ficaram feridas e mais de 6 mil morreram. Eu fiquei chocado em ouvir que tantas pessoas morreram. Muitas casas e muitos prédios foram danificados ou destruídos. Ele torce rodovias, destrói vias expressas e racha os trilhos dos trens. Depois do terremoto, toda a mobília ficou espalhada e estava tudo esmagado e quebrado. Eu fui para fora e olhei ao redor. Lembro-me de ver fumaça preta saindo de Kobe. A princípio, a devastação foi tão grande que ninguém pensou na ponte. As pessoas em Kobe estavam lutando para salvar suas vidas e seus pertences entre os escombros. O epicentro estava a 20 quilômetros de Kobe e a apenas 4 quilômetros da ponte de Akashi. Como a rodovia ainda não estava terminada, a estrutura ainda estava muito vulnerável. A 435 quilômetros de Tóquio, um dos projetistas da ponte, Karakazu Ohashi, observou com horror as notícias sobre a devastação. Sabíamos que a ponte estava ainda em construção e que o cabo aguentaria, mas não estávamos 100% certos das condições da ponte. Os engenheiros ficaram aliviados quando viram que a estrutura da ponte ainda estava inteira. As inspeções iniciais não revelaram nenhum dano. As fundações, as torres e os cabos estavam firmes.
Porém, poucos dias depois, eles fizeram uma pesquisa mais detalhada. Um veículo operado remotamente sob a água, ROV, foi lançado para inspecionar as fundações da ponte. A princípio, as fotos que o ROV fez no leito marinho sugeriram que tudo estava em ordem. Depois, as câmeras remotas revelaram a extensão do desastre. Os engenheiros ficaram horrorizados. Havia uma falha na superfície da terra, bem entre as duas torres da ponte. Makoto Kitagawa foi um dos primeiros a ouvir as notícias. 2 dias após o terremoto, o escritório de construção nos enviou outro relatório. E foi incrível como ele mostrou que a linha reta ligando as 4 fundações não estava mais reta. Os resultados da pesquisa foram extremamente alarmantes. A ancoragem e a torre do lado da ilha de Awaji tinham se deslocado mais de 1 metro para a lateral. Tão preocupante como esse foi o fato de que o terremoto havia alongado a extensão da ponte em 1 metro. Foi um completo desastre para os projetistas da ponte. Os engenheiros começaram a se preocupar com o que isso significaria para o prazo de construção. Percebi que haveria um grande atraso na construção. Mas os engenheiros da ponte tiveram uma imensa sorte. Ironicamente, apesar de seus piores medos, a ponte ainda estava de pé porque ela só havia sido construída parcialmente. Se a rodovia já tivesse sido construída abaixo dela, os danos teriam sido enormes. As torres haviam sobrevivido parcialmente não só por causa de sua construção de aço flexível, mas também por causa de seu desenho especial à prova de terremotos. Dentro de cada uma das grandes torres de aço estão 20 imensos absorvedores de choque para ajudar a manter as torres no local e firmes contra vendavais e terremotos. Esses pêndulos gigantes são capazes de balançar em qualquer direção. Se um terremoto empurra a ponte de um lado, os pêndulos se movem do lado oposto. É a única ponte do mundo que já sobreviveu a um choque massivo vertical durante sua construção. Fevereiro de 95. 1 mês após o terremoto, os engenheiros estavam ansiosos para começar a construção outra vez. Mas grandes perguntas precisavam de respostas urgentes. Como aumentar a ponte em 1 metro se tinham passado anos projetando a ponte para diminuir cada vez mais? Era uma quantidade extra muito grande para a ponte e sua equipe. Isso significava voltar à prancheta de projetos. 30 anos de pesquisas exaustivas e testes agora estavam pendendo na balança. Os engenheiros não podiam adicionar nem mesmo 1 metro. A extensão extra afetaria mais do que somente o passadiço. Tivemos que adequar as mudanças dos perfis e a das fundações da ponte, mudando o desenho em si. No escritório de projetos, a equipe da Honshu Shikoku Bridge Authority lutava para resgatar o projeto. Só havia uma maneira de seguir em frente. A imensa falha no solo do oceano tinha afastado as 2 torres colossais mais de 90 centímetros de distância uma da outra, levantando a altura dos 2 grandes cabos de suspensão que pendem entre elas. Mas, para seu alívio, os cálculos revelaram que eles precisavam fazer só 2 coisas. Primeiro, eles teriam que espaçar levemente os cabos que conectam os 2 cabos principais ao passadiço. Fazendo isso, eles poderiam aumentar as vigas da ponte que formam a rodovia. Decidiram mudar a extensão das vigas. Então, o novo desenho foi executado às pressas pelos empreiteiros. Agora, os japoneses teriam que pôr seus cálculos em prática. Eles teriam que aumentar a ponte. A ponte mais longa do mundo estava prestes a se tornar ainda mais longa. Depois de 7 anos de esforços hercúleos, o trabalho na ponte suspensa mais longa do mundo parou repentinamente por causa de um grande terremoto. Os engenheiros trabalharam sem parar redesenhando o projeto da ponte para descobrir se poderiam aumentá-la. Finalmente, eles encontraram a solução. A resposta era aumentar o passadiço em cerca de 1 metro. Ao mesmo tempo, eles teriam que aumentar em 1 metro também a distância entre os cabos que segurariam o passadiço. Por incrível que pareça, a construção só ficou parada durante 1 mês. Junho de 95. Começa o estágio decisivo e final da construção da ponte Akashi-Kaikyo. Seções enormes de 100 toneladas de aço da rodovia,
cada uma maior que uma quadra de tênis, foram levadas para o mar por alguns dos maiores guindastes flutuantes do mundo, construídos especialmente para esse trabalho e capazes de levantar 4.000 toneladas. Levou 15 meses para que as 290 seções de vigas da rodovia fossem montadas, pedacinho por pedacinho, de um lado a outro do estreito. No dia 18 de setembro de 96, a última seção foi montada. Foram 10 anos de triunfos, tragédias e corajosas batalhas contra os piores elementos da natureza. Construindo fundações do tamanho de prédios de apartamentos, torres da altura da Torre Eiffel, o cabo mais longo do mundo feito dos fios de aço mais fortes do planeta e uma rodovia capaz de sobreviver aos furacões mais devastadores da região. Apesar do pior terremoto da história recente do Japão e do atraso de um mês, milagrosamente a ponte ficou pronta dentro do prazo. E por incrível que pareça, dada a grande escala do projeto e os sempre presentes perigos, ninguém morreu. 43 anos depois do trágico acidente de barco que deu origem a esse projeto monumental, a ilha de Awaji finalmente foi ligada ao continente. Dia 5 de abril de 98. A ponte foi inaugurada com uma imensa cerimônia. Para os japoneses, é um símbolo do orgulho nacional. Mas para os moradores de Kobe e Awaji, a ponte é finalmente a travessia segura com a qual eles sonhavam há tanto tempo, ligando a ilha ao continente japonês. O turismo e a ligação vital a hospitais e ao comércio estavam garantidos. Para seus criadores, como o diretor Makoto Kitagawa, foi o trabalho de uma vida. Quando a ponte foi inaugurada, eu fiquei muito feliz. Foi o dia mais feliz da minha vida. As 6 pistas encurtam o tempo do percurso de 40 minutos de barco para menos de 5 de carro. 23 mil carros por dia usam a ponte regularmente. Mas embora ela tenha sido projetada para durar 200 anos, tomar conta da ponte é um negócio de 24 horas, 7 dias por semana. No centro de controle da ponte, eles monitoram cada aspecto de sua operação. Tecnologia de satélite é usada para observar cada movimento da poderosa estrutura. O sistema de suspensão vital que sustenta a ponte toda tem o seu próprio sistema de ar-condicionado para evitar que o cabo de aço corroa. Instrumentos medem a menor oscilação no passadiço das rodovias da ponte. E desde que foi inaugurada, a ponte só fechou 3 vezes por causa do mau tempo. É uma história extraordinária. Mas a posição de ponte mais longa do mundo pode ser desafiada em breve. A alguns continentes de distância, na Itália, já está sendo planejada a construção de uma ponte ainda maior para ligar a Sicília ao continente. A ponte Messina terá 3,3 quilômetros de comprimento e uma rodovia de 6 pistas, além de uma ferrovia dupla. Mas mesmo a ponte de Messina poderá ficar para trás nessa corrida. Novas tecnologias tornam possível a construção de pontes suspensas entre distâncias inimagináveis. Novos cabos de fibra de carbono significarão que limites de peso em breve não serão mais um problema. Logo, será possível construir pontes 10 vezes o tamanho da Akashi. Pontes monstro de 50 quilômetros poderão ligar a Inglaterra à França e a Espanha à África. Mas, por enquanto, a ponte Akashi Kaikyu é a vencedora. A ponte suspensa mais longa do mundo. 3 décadas de planejamento. 10 anos de construção e 4,3 bilhões de dólares fizeram o impossível se tornar realidade.